Fala, povo bonito e abençoado do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Que alegria estar aqui mais um dia. Hoje, então, no nosso dia número 39 do desafio 100 dias que podem mudar a sua vida. A nossa leitura do dia de hoje foi Atos capítulo 9 e 10, Josué do capítulo 9 ao 14 e Jó do 25 ao 27. Se você não me conhece, eu sou o pastor Rogério. E se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, curte, comente e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Na nossa leitura de hoje, nós aprendemos algumas coisas. Nós aprendemos sobre uma transformação real em Cristo, que nós vamos falar sobre isso. Nós vemos também uma direção de Deus em cada detalhe daquilo que tem que ser feito. E também observamos integridade mesmo em meio às lutas. Porque quando Deus entra na nossa história, entra na história de alguém, ele transforma, ele direciona e ele sustenta. Em Atos, no capítulo 9, nós vemos a transformação completa da vida de um homem. Aqui nós vemos a conversão de Saulo, que se transformou em Paulo. Um homem que perseguia os cristãos agora se torna um servo de Cristo. Estava indo Paulo no caminho de Damasco e de repente tudo muda. Em Atos capítulo 9, versículo 4, nós vemos a seguinte passagem: o Senhor chamando Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aqui nesse momento Saulo tem um encontro com Jesus. E esse encontro que Saulo tem com Cristo muda completamente a sua vida. Ele deixa de ser um perseguidor e se torna um pregador da palavra de Deus. Aqui nós vemos Saulo sendo transformado de perseguidor a pregador. Um homem que estava com cartas em sua posse para ir prender cristãos, agora teve uma experiência sobrenatural com Deus, sobrenatural com Jesus. Ele vê Jesus e ele passa de perseguidor a pregador. O que isso nos mostra? O que isso nos ensina? O que isso fala ao nosso coração? Ninguém, meu irmão e minha irmã, está longe demais para ser transformado por Deus. Sabe, pense você na pessoa que você tanto ora, que você tanto busca, que você tanto clama. Essa pessoa pode ser transformada. Ela vai ser transformada assim que chegar o momento e a hora certa. Muitas vezes somos nós que queremos acelerar processos. Só que nós temos que confiar em Deus, sabendo que é Deus que tem o momento certo para cada história e para cada um. Nós vemos então a conversão desse homem. E essa conversão muda toda a história do cristianismo. Depois nós vamos para Atos 10, onde nós vemos aqui Deus ele quebrando alguns paradigmas, Deus quebrando algumas barreiras. Aqui nós vemos Pedro sendo usado por Deus de forma surpreendente. E Deus mostra a ele que o evangelho não era somente para os judeus. Deus mostra para Pedro que o evangelho era para todos. Cornélio, aquele homem que ele visitou, era um gentil. E ele recebe a mensagem. E o Espírito Santo desce sobre eles. Nós vemos isso em Atos 10:34. Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Isso aqui, meu irmão, muda tudo. Muda todo o jogo. Muda tudo aquilo que os discípulos pensavam. Mostrando para eles e para nós também que o evangelho é para todos. O evangelho não faz acepção de pessoas. O evangelho não faz acepção de vidas. Deus alcança qualquer pessoa. Não importa o passado, não importa a história, o Senhor alcança, o Senhor está à porta, batendo, pedindo para entrar nesses corações. Muitas vezes, quem não quer o Senhor são as pessoas. Só que aquele que quiser, o Senhor estará ali, disposto a abraçar, amar e acolher, nos mostrando que o Evangelho é para todos nós e para todos aqueles que você imagina. Depois nós fomos para Josué, capítulo 9 ao 14, e aqui nós vemos Josué enfrentando dois momentos muito importantes na sua vida.
O primeiro momento foi o erro que eles tiveram com os gibeonitas, né? Os gibeonitas enganaram Israel e o povo não consultou o Senhor. Isso nos ensina algo maravilhoso. Nem toda oportunidade vem de Deus. Nem tudo que é bom vem de Deus. Precisamos buscar direção. Às vezes, meu irmão, chega uma proposta maravilhosa para você. Você não ora, você não jejua, você não busca direção, e aquilo que era para se tornar uma bênção se torna uma maldição na sua vida. Aquilo que era para te trazer alegria começa a te trazer desgraça, preocupação. Nem tudo que parece bom vem de Deus. E depois nós vemos também algo lindo acontecendo com Caleb. Mesmo depois de anos, ele ainda mantém a sua fé firme, viva e fervorosa. Josué capítulo 14, 11, nós lemos a seguinte passagem: Ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Nessa fala de Caleb, ele tinha 85 anos. Ele foi enviado por Moisés, ele tinha uns 40 anos. 40 anos ali no deserto, né? Ele tinha uns 40 anos. Mas ele não perde o seu foco. Caleb não perdeu o foco dele. Caleb não desistiu da promessa. Caleb foi perseverante àquilo que Deus tinha prometido para ele. E tem uma outra citação ali que nós vemos de Caleb, é dizendo que ele estava com o mesmo vigor daquele do mesmo tempo. Ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Nós vemos aqui um senhor de 85 anos, forte, crendo na promessa. Isso é uma fé perseverante. Será que você teria a mesma fé de Caleb? A mesma fé de perseverar, mesmo 40 anos depois, continuar orando, continuar crendo, continuar esperando que vai acontecer? Caleb esperou. Depois nós fomos para Jó, capítulo 25 ao 27. Aqui nós vemos Jó sofrendo de novo. Sabe, Jó continua sendo acusado, mas mesmo assim ele permanece firme. E Jó faz mais uma das suas declarações poderosas. Em Jó 27, 6 diz: A minha justiça me apegarei e não a largarei. Mesmo sofrendo, mesmo sendo incompreendido, ele não abre mão da sua integridade. Jó sabia que não tinha errado. Jó sabia o que ele estava passando. Os amigos que o acusavam do erro. Mas isso nos ensina algo maravilhoso. É possível permanecer fiel, meu irmão e minha irmã, mesmo quando ninguém entende você. Você explicar o evangelho para muitos pode ser loucura. Não adianta você querer explicar as promessas que Deus deu para você. Você tem que vivê-las e completá-las. Mas se alguém chegar até você falando ao contrário, creia na promessa de Deus. Jó tinha acusação de todo lado, mas ele continuou firme, com a sua integridade firme naquilo que o Senhor o tinha chamado para fazer. Então, o que nós aprendemos no dia 39 da nossa leitura? Deus, meu irmão, ele transforma qualquer pessoa. O evangelho é para todos. Mas nós precisamos buscar direção antes de decidir. A fé verdadeira, ela permanece firme até o fim. Eu quero orar com você. Pai, talvez a pessoa que está assistindo esse vídeo possa ser o próximo Saulo da nossa geração. Possa ter uma vida totalmente transformada e da mesma forma impactar uma nação, uma cidade, um bairro, uma casa. Pai amado, que o Senhor alcance novos Saulos, novos Paulos. Pai amado, que essa vida seja abençoada pelo Senhor. Que mesmo diante, Pai amado, da preocupação, ela possa continuar tendo fé naquilo que o Senhor fará na vida dela. Eu abençoo essa pessoa em nome de Jesus. Amém. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, curte, comenta e compartilha. E para encerrar, meu irmão e minha irmã, Saulo foi transformado, Pedro foi direcionado, Caleb perseverou,
Jó permaneceu firme. E isso revela uma verdade para mim e para você. Deus transforma, Deus guia, Deus sustenta aqueles que permanecem com Ele. Esse foi o nosso dia 39 do desafio 100 dias que podem transformar a sua vida. Um forte abraço, Deus te abençoe e até o próximo vídeo.